Olha aí, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema da Fundação Carlos Chagas que caiu em 2013 para um concurso de tribunais, TRT da 12ª Região, para o cargo de analista. Olha só, não se prendam muito a essa questão de caiu para técnico, caiu para analista, porque muitas vezes cai para técnico um tema mais difícil do que para analista, tá? Então, os temas que caem para analista podem também cair para técnico. E a Fundação Carlos Chagas, assim como todas as bancas, repete muitos temas. Por quê? Porque cada banca tem a sua preocupação. A Fundação Carlos Chagas é a minha queridinha, quem me conhece sabe. Por quê? Porque é da minha especialidade. O viés da Carlos Chagas é o viés de cultura e a minha formação, né? Eu sou formada em letras e sou doutora em literatura. E a Fundação Carlos Chagas trabalha muito com a literatura. Então eu me sinto em casa nos temas dela. São temas muito reflexivos. Então quem não lê muito no campo da filosofia e no campo da literatura de um modo geral, dos livros clássicos, tem dificuldade para interpretar. Por isso que a gente fala aqui que a Fundação Carlos Chagas é uma das bancas de interpretação mais difícil, tá? Porque os hábitos de leitura do brasileiro não são muito bons, né? Aí o tema que a gente vai abordar hoje é exatamente esse. A prova abordou a questão da literatura no momento histórico atual e ela trouxe um pequeno texto motivador. E nesse texto motivador, a banca fala que a literatura se tornou mercadoria. Quem não assistiu o primeiro vídeo que a gente fala aqui da Fundação Carlos Chagas, assiste, porque a questão da mercadoria, do conceito do filósofo alemão Karl Marx, que é muito utilizado pela Fundação Carlos Chagas, porque ela aborda temas de cultura e ela traz essa conexão entre cultura e o sistema capitalista, tá? Muito associada às ideias daqueles filósofos que a gente fala lá no vídeo 1, que são os da escola de Frankfurt, os filósofos da cultura, o Adorno e o Horkheimer. Então, quem não assistiu, dá uma conferida aí no primeiro vídeo. O que é que a gente pode considerar num livro que caracterize ele como uma grande obra? Vamos pensar. Olha só, eu vou pegar aqui um livro que é um dos clássicos mais importantes, se não é o mais importante que já foi escrito na literatura mundial. Então aqui, ó, a Odisseia, que é um livro do Homero, filósofo de séculos lá antes de Cristo, né? 4, 5 séculos antes de Cristo. Ninguém sabe ao certo mesmo quando foi que o Homero escreveu esse livro. E na verdade cogita-se que ele nem tenha escrito, né? Mas que alguns dos discípulos dele decoravam esse livro, enfim, e chegou um momento que ele foi escrito e atribuído ao poeta. Tá? Então esse livro dura muitos anos. Hoje a gente está no século 21 e esse livro continua sendo genial. E ele é todo em poemas, tá? Então o livro, ó, quem já assistiu aí, tem filmes e tal, falando sobre esse livro, contando a história do Ulisses, né? Que tá lá na Guerra de Troia, né? Que sai de Ítaca, a ilha dele, vai para a Guerra de Troia. Enfim, é uma história muito bonita, é um mito, tá? É um mito grego isso aqui. E por que esse livro está hoje, já há tantos séculos depois que ele foi escrito, ele continua entre os melhores da literatura mundial? Por quê? Porque tem algo aqui dentro de grande valor. E o que é que tem de grande valor aqui dentro? Vamos pensar, tá? Pra gente entender o que significa a grande literatura e poder fazer uma diferenciação entre o que é a obra de arte e o que é a mercadoria. Então, um livro que é mercadoria, ele é lançado hoje e amanhã ele já não faz sentido nenhum. Então o pessoal que está aqui no ano de 2022, lê aquele livro e tal, e diz, ah, beleza, legal. Mas quando chega em 2023, e 25 e 30, aquele livro morreu, porque ele não traz uma verdade, ele não traz algo que vai servir também para quem está vivendo a realidade de 2030. Ele foi histórico, ele teve um momentozinho ali, ele estourou naquele momento, ele foi muito bom naquele momento, porque talvez ele trouxesse alguma informação que não era comum às pessoas não tinham entendimento
daquela situação, mas ele morreu porque ele já não fala mais da realidade de 2030. Mas esse livro do Homero fala da realidade de 2022 e fala da realidade de 4 séculos antes de Cristo e fala das realidades que vão se sucedendo de lá até aqui. Por isso que esse livro nunca saiu do ranking dos melhores já escritos na literatura mundial. E eu digo a vocês, muitos dos grandes estudiosos acreditam que esse foi o melhor livro já escrito no mundo, tá? Então, por quê? Como falei, vou dizer aqui para vocês um pouquinho. Vou falar para vocês um pouquinho do Homero, né? Do personagem da Odisseia e do porquê desse livro perdurar. Olhem só, o que faz um livro perdurar são as verdades que ele traz. Então, nós, seres humanos, existimos e temos algumas características que são fixas, que são biológicas, que são evolutivas. Então, algumas pessoas evoluíram. Quanto mais a gente evolui no campo do entendimento, mais a gente adquire habilidades. Então, tem pessoas que adquiriram muitas habilidades, como Aquiles, por exemplo, aqui do livro, como o próprio Ulisses, né, que é o herói do livro. E tem pessoas que fraquejaram, como o Telêmaco mesmo, o filho do Ulisses. Então, quantas vezes a gente não fraqueja, a gente não sabe o que fazer. Então, quando o Ulisses sai da ilha, o Telêmaco tá lá, assim, ó, de mãos cruzadas, um monte de homens, de guerreiros no castelo, comendo, bebendo a comida do Ulisses, tentando desposar a Penélope, né, a mãe do Telêmaco, e o Telêmaco lá, era o homem da casa, mas de braço cruzado. Quantas vezes a gente não tá na situação do Telêmaco e a gente não sabe o que fazer? Então mostra também a nossa fraqueza. E a gente se vê naquele momento até que chega a deusa, né, Atena, e fala com o Telêmaco. Telêmaco diz: Atena, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar a minha mãe e para resolver a situação da minha família? E aí a Atena diz assim: meu querido, faça qualquer coisa, mas não fique parado. Saia, pegue um barco, vá para a ilha vizinha, peça ajuda a Menelau. Faça qualquer coisa, mas parado. Se você ficar parado, nada vai ser resolvido. E você é o cara que pode resolver, né? Porque a pressão estava toda em cima de Penélope, mas como Penélope, que era a mulher do Ulisses, né, era uma mulher, né, naquela época, ela não tinha poder nenhum para resolver questões políticas. O Telêmaco aqui tinha. Então, o livro, né, a história que o livro traz, o sentimento que está associado a cada uma das ações, faz com que hoje a gente se reconheça naquela problemática. Hoje a gente entenda a nossa vida melhor depois que lê esse livro. E a gente pensa, cara, quantas vezes eu fiquei assim, travado, sem saber o que fazer, de mãos paradas, 1 ano, 2, de mãos paradas não, né? De mãos atadas, durante 1, 2, 3 anos. Qualquer ação que eu fizesse seria melhor do que a inação, que é a ação nenhuma. Que a ação nenhuma, vejam se vocês concordam comigo, não resolve nada, não é assim? Então, esse livro traz formas da gente melhorar a nossa vida. Traz possibilidades, ele abre o leque. E quem já assistiu minhas aulas sabe que eu falo muito, quando eu vou dar aula de cultura, eu falo muito que a grande discussão no campo da cultura inicial, né, que é entre lá os filósofos Platão e Aristóteles, era a ideia, a discussão trazia a ideia de que são 2 os pontos principais que o homem precisa, com os quais o homem precisa lidar para crescer e se tornar um soberano, ou se tornar alguém grande hoje, como é que eu posso dizer? Alguém, eu não vou dizer de sucesso, porque a noção de sucesso que a gente tem é sucesso midiático, mas se a gente entender sucesso como realização pessoal, aí fica mais próximo daquilo que o Platão e o Aristóteles queriam dizer com esses conceitos que eu vou falar aqui, certo? Então pensem assim, uma pessoa que tem realização pessoal, considerando realização pessoal como você conseguir ser aquilo que você quer ser na vida. Então isso aí a gente chama de desenvolvimento humano, a gente chama de autorrealização, tá bom? Então vejam comigo, o Platão e o Aristóteles discutiam muito essa questão. Os homens, eles são instinto e eles são intuição. Só que tem um detalhe, todo homem é instinto. Por quê? Porque nós somos carne que deriva
de outros seres, que são os animais, né? Nós somos um processo evolutivo e essa parte biológica é igual à do animal. Não tem diferença, tá, entre o humano e o animal. Agora, o humano, ele traz um outro cérebro, fora o reptiliano, que é esse que fica aqui atrás, né, aqui no fundo da cabeça, a gente também traz o pré-frontal e traz o límbico aqui atrás, né? Mas esse pré-frontal, esse que é daqui do começo da nossa cabeça, é o que a gente chama de cérebro humano, tá? Esse cérebro aí, ele pode ser desenvolvido ou não. A gente precisa desenvolver essas habilidades que tem no cérebro, caso contrário elas não se desenvolvem sozinhas, tá? Então o Paulo Freire dizia, e o Platão também dizia muito antes do Paulo Freire, que a educação é um processo doloroso. Por que é um processo doloroso? Porque exige muita disciplina e muita força. A gente tem que forçar o cérebro a trabalhar. Por quê? A tendência evolutiva que nós temos, né, do nosso cérebro reptiliano é economizar energia. A gente desenvolve a intuição lendo e entendendo. Por que lendo? E o que é que a gente tem que ler? O que a gente tem que ler é a literatura mesmo, né? Então, isso que a gente pensa aqui, mas isso aqui é um livro de poemas, Priscila. Pô, eu tenho que ler poemas para me desenvolver, para desenvolver a intuição. Aí tem outro livro aqui, né, que eu trouxe também, o do Tennessee Williams, né, que é um grande dramaturgo norte-americano. Esse aqui, ó, O Bonde Chamado Desejo, é um livro bem famoso dele, uma peça de teatro, né, que aqui inclusive tá com a capa de filme, de série da Globo, né, que ela fez e tal, que é uma peça muito famosa. Por exemplo, aqui nesse livro, o que é que se discute? Relacionamentos. A brutalidade dos relacionamentos, a carência afetiva, como as mulheres se submetem a relações abusivas. Por que elas se submetem? Quais são as formas de submissão que nós não vemos? Então, quando a gente lê isso aqui, a gente começa a perceber, a intuir que aquela atitude da gente, né, que aquela atitude fazem parte de um processo de carência, e a gente entende onde é que isso vai dar. Qual o resultado? O que é que a gente está plantando quando a gente age dessa forma? Então, os livros fazem a gente entender o que significa a vida, o que significam as relações humanas. E aí você pode pensar assim, prima, se eu assisto a novela e a novela traz para mim essa informação. Galera, ó, se ligam. Muitas novelas são extraídas de livros, Na verdade, elas eram, né? Porque as de hoje, né? As de hoje que eu digo, as de muito tempo já, né? Dos anos, sei lá, os últimos 10 anos pra cá, as novelas têm sido criadas, as histórias têm sido criadas em cima da ideologia do dono da emissora. Elas são encomendadas. É aquilo que a Fundação Carlos Chagas fala nessa proposta. É uma literatura que está sendo encomendada. E quando algo é encomendado, ele é encomendado de uma forma específica. Eu quero que as pessoas entendam que... Vejam se vocês não percebem isso. Eu quero que as pessoas entendam que a liberalidade sexual é o novo padrão de vida do século XXI. Então eu quero que elas entendam que elas podem ficar com quem elas quiserem, quando elas quiserem. E aí eu faço uma novela chamada Malhação e coloco aqui para todo mundo se espelhar e entender que isso aqui é normal. Pronto, isso é o que hoje a televisão mostra pra gente. É esse tipo de informação que tem num livro? Não. Ainda que ele diga assim, é inspirado na obra tal, quando você vai ler a obra tal, você vê que aquelas informações que estão ali na novela não existem na obra tal. Beleza? Então, o foco que a emissora de TV traz, o foco é para mudar a nossa forma de agir e conduzir a gente a ser instintivo, certo? Então, é assim, a gente quer fazer as coisas, mas a gente não quer fazer o que é errado e a gente não quer se sentir culpado. Mas para a gente ter esse discernimento, a gente volta lá para a Antiguidade Clássica e a gente vê que os líderes, as pessoas que existiam,
Eram pessoas que tinham capacidade de prever. E o que significa a capacidade de prever? Quanto mais a gente lê, mais a gente desenvolve a intuição. E a intuição é a capacidade de ver. Então a gente olha para uma pessoa agora e vê exatamente quem ela vai ser daqui a 10 anos. Por quem ela está sendo agora. A gente olha uma situação agora e vê em que é que aquilo ali vai dar, muito antes das primeiras, digamos assim, consequências aparecerem. Então, quanto mais a gente desenvolve a intuição, mais a gente cria essas habilidades para tudo quanto é coisa. Desenvolvemos a intuição, a gente desenvolve habilidades para ver coisas muito mais profundas do que essas. Porque que uma menina muito jovem com um homem muito mais velho na adolescência é uma coisa que não dá certo, sim, em 90 e tantos % dos casos não dá certo mesmo. Então já é algo, né, que faz parte da sabedoria popular. A gente entende que aquilo ali é algo que tende a não dar certo, tá? Só que a intuição, o poder da intuição é um poder de prever todo tipo de situação, inclusive situações de negócios muito complexas. Então, como é que eu posso dizer assim, um agente político, um investidor. Então, essas pessoas conseguem ver aquilo que outras não veem. Elas conseguem ver oportunidades, elas conseguem ver caminhos, elas conseguem ver negócio onde a gente não percebe, a maioria das pessoas não percebe. Então a capacidade de intuição só é desenvolvida com os livros. Infelizmente não tem para onde correr, tá? Não tem, a gente precisa mesmo dos especialistas que escrevem livros, que passam a vida inteira escrevendo um livro, se dedicando a um assunto. Aí a gente chega ali e lê o livro deles em uma semana. Imagina, uma pessoa que passou a vida inteira acumulando conhecimento sobre as pessoas, por exemplo, como a escritora francesa Virginia Woolf, né? Aqui a gente tem alguns contos dela, premiadíssima essa escritora, uma das mais importantes da França. Então, digamos que essa escritora aqui passou muitos anos observando e estudando a vida humana, as relações humanas. Então ela vai aqui e escreve contos que trazem pra gente verdades que a gente podia até tê-las assim de uma forma muito sombria na cabeça, sem entender muito bem o que elas significavam. E quando a gente lê aqui, a coisa se aclara, você diz, cara, isso é assim que funciona. E ela coloca com uma simplicidade que você nem acredita. Ou você pega, por exemplo, um outro cara, um escritor como Thomas Mann, aqui nesse livro, o Dr. Fausto, ele fala de uma situação que muita gente já vivenciou. O meu, inclusive, tá bem velhinho e bem riscado. Ó. Vejam que assim, cadê? Vejam que eu estudo o livro riscando ele todo de lápis, ó. E assim, esse livro aqui, por isso que ele tá tão feio aqui, ó, porque esse aqui foi muito manuseado. Então, o Thomas Mann, essa história do Dr. Fausto aí, que é aquela ideia de que o homem pode vender a alma, né, àquele ser que a gente não fala o nome. Então, assim, o que isso significa? Uma metáfora de coisas que a gente faz. E não necessariamente com cunho religioso, tá? Então, vender a alma significa uma coisa, um processo humano de desistir de fazer aquilo que tem que ser feito, subindo os degraus, né, que devem ser subidos, enfrentando os riscos que devem ser enfrentados. É quando a gente diz assim, eu não quero fazer o caminho para ter isso, mas eu quero isso. Vocês percebem que a gente faz isso em vários momentos da nossa vida? A gente diz, eu não quero o passo a passo para ter um corpo ideal, para ter o corpo que eu quero, parar de comer frutas, comer legumes, é isso. Eu não quero esse passo a passo, eu não quero fazer isso, mas eu quero ter o corpo. Então o que é que eu faço? Abrevio o caminho, eu encurto, eu trapacio. E essa forma de trapacear é justamente a que o
o Thomas Mann vai colocar aí no mito do Dr. Fausto. É uma forma que a gente usa de vender a nossa alma. E as consequências são graves. A gente muitas vezes não percebe. Mas quando a gente lê esse livro, a gente entende. Todas as vezes que a gente tentou vender a nossa alma. E quantas vezes a gente não já conseguiu. Tá? Então, assim, é claro que vender a alma, a gente tem essa conotação muito religiosa, mas no livro não. No livro ela parece como uma mitologia, ou seja, uma história psicológica, tá? Que está na nossa psique, uma história psicológica que a gente repete o tempo todo, que é a nossa tendência evolutiva a não ter esforço. Lembrem que os animais, eles faziam o quê? Eles comiam e ficavam lá economizando energia, deitadinhos, sem gastar aquilo que eles tinham comido. Por quê? Porque podia faltar o alimento. Então, nós temos essa tendência a não agir, tá? E essa tendência daí é biológica, ela não é humana. Porque o humano que mais tem resultados é aquele que age o tempo todo. E aí a gente volta para a ideia do Telêmaco lá na Odisseia, do Ulisses. Então, o Telêmaco tinha que agir. Por isso que a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, aparece para ele e diz: cara, sai do canto, pelo amor de Deus. Faz já 2 anos que teu pai saiu da ilha e tu continua parado aí, pensando que do céu vai cair a solução pro teu problema. Não vai? Faz qualquer coisa, mas faz alguma coisa. Então, pra gente resumir, eu quis mostrar para vocês aqui qual era a função da literatura e por que ela não pode ser transformada em mercadoria, tá? Então, a mercadoria é um objeto esvaziado de significado, ele não conduz a gente para o desenvolvimento da intuição. A mercadoria é algo que é tão superficial que não dura. Então o escritor nasce hoje, está vendendo aí nas livrarias e daqui a 5 anos ninguém sabe nem quem ele é. Então quando a gente fala literatura clássica, é a literatura que resiste à passagem do tempo. Então o Dom Quixote é um livro que todo mundo já ouviu falar, do Cervantes, escritor espanhol. Agora, o Dom Quixote foi escrito no século XVI. E hoje, no século XXI, é um dos livros mais lidos da literatura clássica. Por quê? Porque nós continuamos a ver as nossas verdades no Dom Quixote. Então, lá a história dele é a nossa história. Quando a gente lê aquela obra, a gente entende que é exatamente o que se passa com todas as pessoas. Nós temos dentro da gente um Dom Quixote, alguém que é grande e que aspira a algo grandioso, a um ideal. E a gente tem um Sancho Panza, que é aquela criatura que olha assim e diz: mas isso não vai dar certo. Mas você não tem condições de fazer isso. Mas você está pensando que o mundo é fácil? Então a gente tem o Sancho Panza colado com Dom Quixote. Então por isso que é um livro que não morre. Porque quanto mais a gente lê as aventuras de Dom Quixote, mais a gente encontra as nossas aventuras, aquilo que a gente viveu, as nossas tentativas de lutar contra moinhos de vento, as nossas formas deturpadas de amar. A gente vê tudo isso lá no livro. Igual, nada mudou. Quando a gente lê hoje, parece que foi escrito agora no século XXI e não no século XVI. Então a grande literatura é aquela que modifica a gente, que tira véus dos nossos olhos, que faz com que a gente se torne pessoas melhores, mais maduras, mais comprometidas com a mudança e com, como é que eu posso dizer assim, com mais disponibilidade para olhar para os nossos erros, corrigir os nossos defeitos, não pensar que, eu sou desse jeito, então vou morrer assim. Não, quem vai morrer assim é ignorante. Faz parte da ignorância a gente entender que a gente é desse jeito e vai morrer desse jeito. Não, tem características que são nossas de personalidade, mas quando é um defeito, é algo que a gente precisa aperfeiçoar. Digamos, a pessoa pensa assim: eu sou muito egoísta, Pri, eu sempre fui, eu vou morrer assim. Não, você não vai morrer assim. Só vai morrer assim se você quiser. Porque nós somos capazes de mudar e de melhorar. Agora, como é que a gente vai deixar de ser egoísta? A gente precisa ver, porque existem livros que a gente pode ler que vai despertando na gente a sensibilidade para deixar esse defeito de lado.
Então, por isso que o conhecimento é tão importante, por isso que a literatura é tão importante, e nesse momento histórico em que a gente está vivendo, nós não podemos permitir, né, que a nossa visão de mundo seja tangenciada por obras que não significam nada na nossa vida, por obras como as novelas hoje, que fazem com que a gente tenha uma visão distorcida do que são os valores, né? Então, no lugar da obra fazer com que a gente cresça para o campo da intuição, uma novela dessa daí da Globo, por exemplo, a obra faz com que a gente desça para o campo do instinto. A gente se torna mais animal e menos humano, sem perceber que isso está acontecendo. Beleza, galera? Então é o seguinte, para a gente finalizar aqui, não tem como a gente crescer sem a leitura. Então as pessoas que preveem, né, que veem com complexidade, que veem com distância, são as que crescem. Aquele ditado, né, do grande e famoso imperador Júlio César, quer dizer, que se tornou um ditado naquela frase dele, que é: quem não lê não pensa, e quem não pensa será para sempre servo, é exatamente ilustrativa dessa questão. Quanto menos a gente pensa, mais a gente está submetido aos veículos de alienação, aos veículos de cultura de massa, e nós estamos submetidos a opiniões que levam a gente a determinadas atitudes em correspondência, né, com as verdades e os objetivos dos donos das mídias, tá? Então, por isso que para a gente ser independente é necessário que a gente realmente consiga entender quais são as formas de manipulação e que a gente consiga sair dessas grades, tá? Porque senão a gente vai continuar atuando, como é que eu posso dizer assim, em coletividade. A gente vai continuar atuando como todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, achando que está agindo individualmente. A gente vai estar seguindo, né, como um rebanho, aquilo que querem que a gente pense, no lugar de realmente estar pensando e entendendo aquilo que está acontecendo e quais são os direcionamentos de uma novela, de uma propaganda, de um jornal, de uma notícia. A gente vai continuar sendo refém daquilo que os donos do poder econômico querem que a gente pense. Beleza? Fechou aí mais um tema da Fundação Carlos Chagas. Quem quiser fazer esse tema, vem com a gente aqui, ó. A gente tá com uma turma aqui na cidade do Recife. Se você mora aqui, vem que a gente está com uma turma de prática de redação para tribunais. E nessa turma, o nosso objetivo é focar nas questões da Fundação Carlos Chagas.